Oi gente, eu sou o Mais Paiva, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Então, gente, vim aqui falar com vocês sobre uma coisa que tá todo mundo me perguntando, todo mundo tá em dúvida no Instagram, aqui. Até gente, assim, do meu ciclo de amizade, enfim, todo mundo me perguntando. Maisson, você emagreceu? Maisson, você tá mais magro, o que você fez? O que aconteceu? Não sei o quê. Eu perdi 11 quilos e eu vou contar pra vocês como que foi isso. Enfim, eu vou contar tudo pra vocês, tudo que aconteceu, como eu emagreci. Mas antes, já se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho da notificação, me segue no Instagram, curte, comenta e compartilha, tá bom? Porque dica boa é dica compartilhada. Então vamos lá, gente, então, antes de mais nada, eu quero explicar pra vocês assim, que nada do que eu fale aqui, ou explique, ou enfim, eu conte como foi minha experiência, eu tô dizendo que é pra você fazer igual, porque eu não sou uma pessoa especialista em emagrecimento, nutricionista, não sou nada disso. Então, por favor, não levem a minha experiência, o que eu vou contar sobre mim, como um ensinamento pra vocês, tá? Porque muitas vezes o que funciona pra mim não funciona pra você. Então, e às vezes o que eu fiz também pra emagrecer talvez não foi certo, talvez não foi algo saudável. Vou contar pra vocês, vocês vão entender o porquê que eu tô dizendo isso. Mas enfim, tudo começou em dezembro, né, agora de 2022, que assim, foi o último mês do ano, aquela coisa que você para pra refletir sobre o ano, sobre a vida, sobre você. E aí eu parei e pensei assim, gente, eu tô me sentindo péssimo com o meu corpo. E a gente passou o ano novo numa pousada, vocês viram que tem um vídeo aí, e eu ficava com muita vergonha de entrar na piscina. Quando eu entrava, ficava lá dentro a vida toda, não queria sair porque ficava com vergonha do meu corpo. Então, assim, sendo muito sincero pra vocês, eu tive meio que um estalo sobre essa questão da minha imagem comigo mesmo, como eu tava me sentindo. Eu fiquei com a autoestima muito baixa, né? Eu já estava um pouco porque eu perdi muitas roupas. Quando eu conheci Igor, há 6 anos atrás, eu tinha 53 quilos. Quando cheguei no ápice de peso, que eu falei, cara, eu preciso emagrecer, eu estava com 74. Ou seja, eu engordei 20 quilos, né? Engordei 21 quilos aí, na verdade. Durante 6 anos. Então, é muito peso pra quem era acostumado com um tipo de corpo, um biotipo. Eu comecei a perder muita roupa, eu comecei a ver que nada que eu botava em mim, eu gostava em mim. Comecei a ter essa crise de identidade mesmo, não sei se eu posso falar assim, mas eu colocava as roupas, não me sentia bem, nada que eu colocava me sentia bem, e tinham roupas que eu achava linda, assim, a roupa era linda, ou às vezes no manequim, ou no modelo, e quando eu colocava ficava péssima, eu me odiava. E eu não sei se... Aí eu começava a tentar entender, será que foi a questão de deixar o cabelo crescer? Eu comecei a não combinar com certos tipos de roupas por conta do cabelo tá grande. Enfim, eu comecei a ter essa crise de identidade mesmo, eu acho, em relação à roupa, a corpo, a imagem. E eu falei assim, cara, eu preciso emagrecer. Só que assim, eu sou muito besteirento, Igor também, a gente come muita besteira, pizza, lanche, e assim, é algo cotidiano, era, né, cotidiano pra gente, não precisava ser final de semana pra gente pedir besteira. Então a gente tinha uma alimentação muito errada, né, eu digo assim, que a gente engordou muito, eu e ele juntos, mas assim, falando só de mim, mas eu engordei muito por conta dessa questão da alimentação errada também, porque eu não tinha uma rotina também totalmente sedentária, né, mas a alimentação era muito errada. E aí, como eu falei com vocês, em dezembro eu tive esse start, falei, cara, eu preciso emagrecer, eu preciso fazer alguma coisa pra me sentir bem com o meu corpo, comigo mesmo. E aí eu falei, gente, eu não preciso cortar as coisas que eu gosto, eu não preciso parar de comer, né? Eu acho que se eu reduzir, se eu reeducar, né, que na verdade é uma das coisas que eu mais ouvi as pessoas falando, não precisa tirar, pode reduzir, pode comer menos. Eu falei, cara, eu acho que eu vou partir pra esse lado. E aí em janeiro eu comecei numa vibe, assim, eu não gosto muito de comer fruta, legumes, verdura, eu não sou muito, mas eu comecei nessa vibe de comer fruta, quando eu sentia vontade de comer um doce, eu antes comia uma barra de chocolate, eu comecei a comer fruta, uma uva que eu gosto, né, alguma banana, não gosto muito de banana, mas eu comecei a comer banana também no lugar, tipo assim, eu sentia vontade de comer doce, eu comia a fruta, que tem o açúcar, mas porém não é a mesma coisa que você comer um chocolate, por exemplo, é totalmente mais calórico.
E aí eu comecei nessa vibe devagarzinho. E comecei a comer o arroz integral. Isso foi uma das coisas que eu mudei na nossa rotina de alimentação. Eu faço comida pra gente comer todos os dias. A gente leva a marmita pro trabalho, mas eu preparo no dia anterior, né? E comecei a preparar esse tipo de comida. Comecei a parar de jantar, porque eu jantava e jantava tarde. E muitas vezes eu repetia 2 ou 3 vezes a janta. Acreditem ou não. Eu fazia às vezes aquele macarrão de panela de pressão, sabe, cremoso. E aquilo ali é tipo uma bomba calórica, né, gente? E eu comia às vezes 3 pratos daquilo à noite. Tipo, ia dormir super... Mas eu queria era comer. Não me preocupava como eu tava me sentindo, se tava muito cheio, se aquilo me fez bem, se fez mal. E eu queria era comer. Então eu comia tipo 10 horas da noite e ia deitar. Meu Deus, com a comida aqui ainda, 3 pratos de comida muitas vezes. Não tô mentindo, não tô exagerando. Eu comia às vezes 2, 3 pratos de comida à noite. E aí isso também foi uma das coisas que eu comecei a cortar. Foi a janta, que me doeu muito. Eu fiquei muito assim mal em relação a tirar essa alimentação que eu estava acostumado à noite. Eu tava me sentindo com fome, mas muitas vezes não era fome, é porque meu estômago tava totalmente dilatado e eu estava acostumado a comer algo pesado. E aí eu passei a comer o quê? Um pãozinho integral e uma fatia, aquele pão fatiado, só que não eram as duas, assim, uma por cima do outro. Comecei a comer uma fatia com ovo mexido, ou um requeijão light que eu comprei, ou um queijinho branco. Não me sustentava, eu ia lá e comia outra fatia. Então assim, eu tinha que entender que era um começo, né? Então todo começo é difícil, né, gente? Não dá pra gente fazer algo, uma mudança drástica de uma hora pra outra. A mesma coisa quem é viciado em droga. Você não tem como tirar a droga de uma vez. O cigarro, você não tem como tirar o cigarro de uma vez. É tudo devagar, você vai diminuindo. Então é a mesma coisa com a reeducação alimentar. E aí, quando eu vi que eu não ia conseguir me sustentar com aquela uma fatiazinha de pão, eu ia lá e comia outra. Aí, tá. Se eu sentisse mais fome aí depois disso ainda, tipo, meio copo de iogurtezinho com uns grãozinhos que tinha, eu esqueci o nome que fala, mas é tipo granola, essas coisas assim, eu acho, chia, enfim, são uns grãos, a pessoa dando dica. Mas na verdade, como eu falei, não é dica, eu tô mostrando, contando o que eu fiz. Aí eu comecei a fazer isso. Levava o almoço com arrozinho integral, mas eu diminuí um pouco a quantidade de arroz que eu comia. Colocava ali a proteína, né, a carne, o frango. Eu gosto muito de frango, então eu colocava o frango. Assim, não pense que ocupar mais. Se você fritava na air fryer, ou tipo, não fritava, fazia cozido para ser menos gorduroso, não. Se eu tivesse que comer o frango frito, eu comia. Se eu tivesse que comer um estrogonofe, eu comia. Eu fritava na frigideira, eu não tenho nem air fryer. Eu frito na frigideira mesmo. Só que eu diminui a quantidade, que eu colocava um pote, assim, enorme, como marmita. E eu passei a colocar, eu vou mostrar pra vocês, peraí. Gente, eu tô usando esse Tupperware aqui, que ele é até pra frutas. Olha como ele é pequenininho, ele cabe na palma da minha mão. Inclusive, tô com a minha marmita pronta aqui de amanhã. Ó. Aqui tem um arrozinho integral, um estrogonofe que eu fiz e uma batata palha. Você vê que isso aqui não é nada anormal de uma pessoa que tá emagrecendo, né? Mas acreditem ou não, o que fez a diferença foi a quantidade. Esse é o potinho, meu almoço. Não fico com fome depois que eu como. Pelo contrário, me sinto satisfeito. Porém, eu me sinto leve, entendeu? A questão eu comecei foi algo muito intuitivo. A questão do meu emagrecimento e a minha alimentação não foi nada que eu fui numa nutricionista. Eu não fui, sei lá, não fiquei pesquisando dietas loucas da internet. Foi algo muito intuitivo. Tipo assim, eu comia e me sentia satisfeito, mas ao mesmo tempo leve, não me sentia pesado. Então eu falei, cara, é isso, é o suficiente. Eu comecei a me sentir desse jeito e achei que era isso que era certo. Meu almoço é esse. Aí depois do almoço, se eu sentisse uma vontade de comer um docinho, como eu falei, eu comia uma frutinha, comia uma uva. Eu comi muita uva, eu gosto mais do universo de frutas, eu gosto mais de uva. Então eu comia uma uvinha, mas tinha dias que no começo eu comia, mas depois eu passei a nem comer nada de fruta, de nada depois do almoço. Eu ficava sem comer nada depois do almoço. Quando dava umas 4 horas da tarde, assim, nem era 3 de 3 em 3 horas, mas umas 4 horas, se eu sentisse uma fome. E eu tava no estúdio, muitas vezes atendendo, outras vezes não. Eu comia 2 rosquinhas que eu tinha lá no estúdio, sempre tem uma rosquinha lá, um biscoitinho, alguma coisa, e café. Porém, o café é aquilo. Eu tinha a vontade de tirar o açúcar do café, só que assim, gente, eu julgava todo mundo que tomava café sem açúcar. Eu falava, gente, como que consegue tomar café sem açúcar?
Não, Deus me livre, não dá, sem condições, café tem um gosto muito forte, que não sei o que. E aí eu fui fazendo o que? Eu fui diminuindo. Se eu usasse 4 colherzinhas de açúcar, daquelazinha pequenininha, eu comecei a usar 3. Depois eu comecei a usar 2. Aí ele foi amargando um pouquinho. Depois eu comecei a usar uma. E acreditem ou não, de janeiro até hoje eu já consigo tomar o café sem açúcar. E já me acostumei. Não digo pra vocês que eu tomo todos os dias, porque tem dias de tarde que não dá, porque eu tô atendendo naquele pique, eu nem paro pra comer. Mas quando eu paro pra comer nesse horário de 3h30, 4 horas assim, eu como 2 rosquinhas e um copinho daquele pequeno de café mesmo, sem açúcar. No início não era sem açúcar, mas agora é. Eu fui diminuindo aos poucos, né? E aí, a gente sai do trabalho, vai pra casa, eu chego em casa, faço minha rotina toda de fazer comida pro outro dia. Eu não faço comida e congelo, porque eu já fiz isso, não deu muito certo. A gente não curtiu a ideia da comida congelada, então a gente gosta mais da comida fresquinha ali, ou seja, então todos os dias eu cozinho. E aí eu fazia a comida, e enquanto eu estava fazendo a comida, eu já comia o meu lanchezinho da noite, né, a minha janta, que era nessa pegada que eu falei com vocês. Quando não era uma tapiocazinha recheada, a maioria das vezes esse pão integral fatiado, e eu, como eu falei com vocês, no início eu comia até as 2 porque eu não conseguia só com uma, mas hoje em dia eu consigo pegar uma fatiazinha daquela tranquilo, com um ovinho mexido, com um requeijãozinho e um queijinho branco, às vezes só com requeijãozinho, né? Muitas vezes eu colocava um requeijãozinho, se sentisse vontade, pegava uma batatinha palha, salpicava maisinhas por cima, mas assim, nada muito, quantidade muito grande, né? E aí eu já ia fazer uma janta que, na verdade, o Igor janta, ele não abriu mão da janta, então eu tinha que fazer de um jeito ou de outro. Então eu acabava fazendo a janta, ele comia e eu já montava a nossa marmita do outro dia. E enquanto isso, eu tava em pé na cozinha assistindo série, já ia preparar meu pãozinho ali, ou alguma outra coisa que tivesse no dia que também não fosse tão assim calórico, que não fosse algo tão pesado. Mas jantar, assim, pra não dizer que eu não janto, quando a gente vai pra casa da minha sogra, né, a dona Irene, que você, inclusive tem vídeo com ela aqui no canal, vocês adoram. Aí, minha filha, lá, assim, a gente chega lá, é pra engordar, porque ela quer que a gente coma um mundo de coisas. Aí eu até janto, mas eu coloco bem pouquinho. Ela até fica apavorada, vai começar isso. Mas porque, tipo assim, como eu vou pra casa dela, não é que não tem, mas não tem aquele costume de alimentação que eu tô tendo na minha casa. Então não vai ter o pão integral, não vai ter o negócio, tipo, o requeijão integral, como eu tô acostumado. Então a gente se adapta a comida que tem na casa da pessoa, né? Ou seja, lá eles têm a cultura de jantar, então eu entro na vibe do jantar, mas eu janto bem pouquinho pra não ficar tão pesado, não fugir da minha dieta. Então assim, gente, durante a semana, de segunda a sexta, é essa alimentação que eu tô falando com vocês aqui. Porém, de 3 meses pra cá, né, nós estamos em junho, né, de 3 meses pra cá, eu comecei numa questão de jejum, o jejum intermitente, né? Só que assim, eu vou ser sincero pra vocês, eu não me aprofundei sobre o que é o jejum, todos os benefícios do jejum, mas eu li algumas coisas e eu soube de algumas informações e eu falei, eu acho que eu vou tentar. Porque o que acontece, até uma prima minha que faz dieta e tal, ela faz academia, ela falou, olha, o jejum é assim, quando você passa 12 horas sem comer, o seu organismo ele começa a queimar as gorduras que estão em estoque, que estão ali né, reservadas, então ele começa a queimar isso, e aí você aguenta o tanto que você conseguir do jejum, e na próxima refeição não come algo, que é a primeira refeição no caso, né? Não come algo tão pesado, tão calórico. Aí eu guardei essa informação, falei, gente, eu vou tentar. E aí eu chego em casa, vou fazendo essa coisa da janta e já preparando tudo, e como. Isso é muitas vezes 8 horas da noite, 7h30, 7h40, 8 horas, até 8h30 no máximo. Então vamos dizer que até 8h30 no máximo eu como essa alimentação que eu falei com vocês. E aí eu começava a ficar sem comer, né? Quando eu sentia uma fomezinha, eu bebia água, né? Porque aí a água você pode beber. Acordava no outro dia de manhã, a primeira coisa que eu tomava era água. Água. Comecei a tomar muita água nesse período de jejum. E ficava às vezes até meio-dia e meia sem comer nada. Todos os dias, de 8 horas da noite, 8h30 da noite, até o outro dia, meio-dia e meia. Às vezes quando eu tava fazendo cabelo, muitas vezes eu terminava 1h30, 2 horas da tarde, aí eu comia só essa hora.
Então, assim, por isso que eu falo com vocês. Eu não tô dizendo que é o certo e é o que vocês têm que fazer com vocês, porque pra mim funcionou e eu aguentava. Mas não quer dizer que vá todo mundo aguentar, que vai ser saudável pra todo mundo. Talvez nem seja saudável pra mim mesmo, que tava querendo nessa vibe de emagrecer, mas eu fiz dessa forma e deu certo. Então, eu fazia esse jejum, eu ficava agora, de 3 meses pra cá, eu tenho feito assim, durante a semana, de segunda a sexta, eu tenho feito esse jejumzinho. De 8h30 da noite, até o outro dia, meio-dia, meio-dia e meia, 1 hora, como fosse. Mas antes de meio-dia eu nunca comia. E eu almoçava essa quantidadezinha aqui, né, que vocês estão vendo. Que não era algo tão pesado, tão grande, tão calórico, mas não deixava de ser uma coisinha assim, um estrogonofe, né, creme de leite, tal, não era nada de dieta, assim, só uma quantidade pequena, né. O arroz integral, eu mantive até hoje o arroz integral. Muita gente fala que não tem diferença, que é a mesma coisa. Assim, eu consumi o arroz integral durante esses meses todos e contribuiu muito pro meu emagrecimento. Então, se foi a quantidade ou o fato do arroz ser integral, eu não sei, mas eu sei que deu certo. E é isso, gente. A minha alimentação durante a semana é essa. Final de semana, não me privo de comer um hambúrguer. Hoje é domingo, ontem foi sábado. Eu comi um cachorro quente, pizza, a gente não se priva. Final de semana, juro por Deus, esses 5, 6 meses, né, que eu tô aí nesse período de querer emagrecer, o final de semana, eu não fiquei nessa dieta louca igual eu tava, não, de jejum, de comer muito pouquinho, de ser aquilo, não tava. Eu comia normal, porém assim, vamos lá, pedi uma pizza, comia 2, 3 fatias de pizza no máximo, né, antigamente eu comia 6. Comecei a pedir um lanche menor do que eu pedia, eu sempre pedi um mata-fome, o que fosse maior, assim. Eu passei a pedir cada lugar tem um tipo de nome, né? Mas tipo um Braden frango, um negócio assim. Não tinha bacon, não tinha calabresa, era só o pão, a carne, o frango, o queijo e a salada, né? Era uma coisa menorzinha. Porque o mata-fome daqui, meu filho, da minha região, tem até purê. Tem alguns lugares que tem até purê, tem um monte de coisa, tem cheddar, tem tudo. E eu comecei a comer esses menores, assim. Refrigerante é uma coisa que, assim, gente, eu já não gosto muito. Então, tipo, não tive muita dificuldade com refrigerante, porque eu tomo, mas eu tomo, assim, juro pra vocês, 2 dedos, como se fosse café. Pode perguntar a Igor e um raio cai na minha cabeça se eu tô mentindo. Ai, meu Deus. Mas eu eu tomo essa quantidadezinha assim. Quando eu tenho refrigerante eu boto assim. Eu prefiro muito mais ou um H2O ou água mesmo, muitas vezes. O refrigerante é a última opção pra mim. Não tenho tomado nem aquele suco de caixinha, suco Del Valle e tudo mais. Eu tenho tomado porque aquilo lá também é uma enganação. Não é tão assim, pra emagrecer. Tem açúcar, né? Tem as coisas lá, as composições que não ajudam a emagrecer. Então, assim, sinceramente, a maioria das refeições eu nem tenho bebido nada junto. Eu espero passar uma meia horinha e tomo água ou o que eu quero tomar, porque eu aprendi também que quando você tá comendo, seu estômago esquenta e começa já num processo de digestão. E se você toma algo junto ali, algo frio, algo gelado, ele para esse processo de digestão, ou seja, então ele acaba não ajudando, né, você a digerir a comida, a fazer todo o processo do metabolismo, né, ele desacelera o metabolismo, então acaba que tomar algo comendo, né, tomar alguma bebida junto com a comida não faz bem mesmo. E eu normalmente espero passar uns minutinhos, às vezes não meia hora, mas alguns minutinhos depois que eu como. Quando eu tô embuchado, eu até tomo mais uma água, um H2O que seja, eu não fico tomando refrigerante nem suco com açúcar e tudo mais. Então é isso. Eu acho que foi uma construção de costumes, né, de reeducação, que me fizeram perder simplesmente 11 quilos. Eu vou botar algumas fotos pra vocês aqui, algumas imagens passando, né, de como eu estava antes, que às vezes muita gente me olhando assim, acha assim, nem mudou muita coisa, mas eu tava muito cheinho mesmo. Gente, eu acho que a gente tem que normalizar essa coisa do você não se sentir bem com peso, porque hoje em dia as pessoas ficam nessa militância de que é gordofobia e não pode falar que a pessoa não tá bem, né, com aquele peso, enfim. Cara, a partir do momento que eu esteja falando de mim, eu acho que não tem problema algum, tô falando de mim, eu não me sentia bem com o peso que eu estava. Eu vou ser sincero pra vocês, eu tô com 63 quilos hoje, eu tava com 74, tô com 63, né? Eu queria perder esses 3 quilos pra ficar com 60, mas só pra ter aquele prazozinho de poder, tipo, se eu quiser dar uma relaxadinha, entendeu? Porque com 63 eu tô me sentindo super bem.
Mas eu acho que com 60 eu vou ter meio que um prazozinho pra, tipo assim, ai, se eu der uma exagerada num dia ou no final de semana, tá tranquilo ainda, porque vou ficar nessa média de 63, 60, sabe? Então eu queria perder esses 3 quilos pra isso, mas não que eu não esteja me sentindo bem, tô me sentindo muito melhor, as roupas estão entrando assim, muito melhor. Essa blusa que eu escolhi fazer o vídeo com essa blusa, porque essa blusa eu não estava usando já há muito tempo, acho que tinha aqui uns 2 anos que eu não usava essa blusa. Ela realmente não fechava aqui, ó, em mim, não fechava, e agora ela tá larguinha. Eu tô assim, ó, tá vendo? Tá soltinho ainda. Então eu tô me sentindo muito feliz, muito bem com esse peso que eu conquistei, e não vou romantizar essa questão de, ah não, eu tô gordo, mas eu tô bem, e eu tô feliz, e eu tô me achando bonito, e isso que importa. Obesidade não é saúde, obesidade é doença, a gente tem que se sentir saudável, né? Se a pessoa não quer se sentir saudável, se a pessoa não tem vontade de reeducar, de emagrecer, é tranquilo, é com uma pessoa, é uma coisa dela, pessoal, tipo, ninguém realmente tem que ficar criticando ela. Mas quando eu falo que eu não estou me sentindo bem gordo, que eu tô me sentindo bem, que eu não tô me sentindo bem, que tô, enfim, não quero estar com o peso que eu estou, vamos dizer assim, né, vamos supor que eu esteja com um peso que eu não gostasse agora, já ainda. Se eu falar, ai gente, eu tô gordo, isso e aquilo, e a pessoa vir me atacar, que eu não posso dizer que eu tô gordo, que isso e aquilo. Eu acho que aí já é demais, é extremo demais, as pessoas estão assim, muito extremas com isso. Eu acho que não pode ser assim. Eu acho que a saúde é em primeiro lugar, né? Independente de como você se sinta, independente de como você não se sinta, mas se você tem que estar com saúde. Eu tenho certeza que uma pessoa que esteja acima do peso ou obesa, por mais que ela se ame e se aceite como ela é, se ela for fazer um exame, ela não vai estar com as taxas normais. Então isso não é normal pra mim, isso não é algo que tem que ser romantizado pra poder, enfim. Então é isso. Eu acho que eu compartilhei, assim, muita gente que tava esperando esse vídeo, eu acho que ficou esperando assim, ai, eu tomei tal remédio, ai, eu fiquei... Gente, foi super normal. Foi algo que não foi tão sofrido, vou dizer pra vocês. Foi sofrido no começo, porque eu tava, assim, acostumado com uma alimentação muito mais pesada e a quantidade muito maior. E, tipo, eu reduzi isso, deu um baque, sim, no começo. Fiquei alguns dias aí dormindo com fome. Hoje em dia eu aprendi que se eu sentir uma fome, mas num horário muito tarde, que não dá pra comer algo pesado, se eu tiver algo leve pra comer, por exemplo, um iogurtezinho, assim, uma coisinha mais light, eu até tomo um pouquinho ali, mas a maioria das vezes eu faço que eu bebo água. Então isso, além de ter aumentado a questão de ingerir a água, que ajuda no emagrecimento muito, tá? É uma das coisas que mais ajudam, né? Então comecei a ingerir mais água. Querendo ou não, eu conseguia aí suprir um pouquinho dessa fome que eu tava, né, no momento, pra aguentar mais um pouquinho, ou não comer tarde, comer só no outro dia. E acabava ingerindo mais água, que é o certo, que é o saudável, e ajudava a emagrecer. Ou seja, então, tudo foi contribuindo. Eu não acho que o que eu fiz foi algo que não foi saudável, que, ai meu Deus, foi, sabe? Eu não acho que tenha sido desse jeito. Eu acho que foi algo, sim, dentro da normalidade. Porém, talvez para outras pessoas não sejam saudável. Para outras pessoas tem que ser algo menos, né, rápido. Tem dia que eu só almoço, né, faço o jejum, que dessas horas todas que eu falei, almoço e vou comer só quando eu chego em casa, tipo 7 horas da noite. Aí eu faço tipo outro jejumzinho, mas não porque eu quis, é porque a rotina né, fui ali fazendo cabelo, tal, atendendo e esqueci, só fui comer em casa. Aí como a minha última refeição, ou seja, tinha dia que eu comia 2 refeições só por dia. E se eu sentisse fome entre essas refeições, eu ia lá e bebia água. Eu comecei a beber muita água, então isso também foi uma das coisas que mais me ajudou a perder o peso que eu perdi. Então, gente, é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu fiz, né? Se vocês estavam esperando uma coisa muito mirabolante, assim, desculpa decepcionar, mas foi exatamente o que eu fiz, o que eu contei pra vocês. Foi algo bem natural, foi algo bem tranquilo, que não me fez me sentir assim, ai meu Deus, tô morrendo, não sei o que, eu tô fraco, isso e aquilo. Não, tô bem, mas o meu organismo é o meu organismo, o seu talvez seja diferente. Eu oriento você em uma nutricionista, né? Eu oriento você a ter essa reeducação da forma mais correta, não assim, via internet ou via ao que eu fiz. Eu acho que vocês podem seguir algo mais correto, sim, se eu puder orientar, eu oriento aí em um lugar especializado nisso, né? Pra vocês terem um direcionamento.
Mas foi isso que eu fiz, deu certo pra mim, consegui perder 11 quilos, fez muita diferença pra mim, pra minha autoestima. Eu tô me sentindo muito melhor, muito mais leve, muito mais feliz e com vontade de manter essa alimentação que eu tenho feito. Porém, por exemplo, essa quantidade de batata palha que eu coloquei aqui, eu botei um pouquinho porque eu não quero agora emagrecer, eu quero manter. Então eu senti que eu posso colocar pra poder manter, não precisar emagrecer tanto mais. Se eu perder esses 3 quilinhos que eu falei com vocês, ótimo. Mas se eu não perder também, eu tô muito bem assim como eu tô. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha alertado alguém que esteja passando por uma situação que eu estava, de baixa autoestima. E que vocês consigam aí melhorar a rotina de vocês para se sentirem bem com vocês mesmos. E espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir, comentar, compartilhar e de me seguir no Instagram, tá? Que tem conteúdo lá todos os dias. Beijo!